Olá, pessoal, tudo bom? Sou o professor José Luiz Pastore, de São Paulo. É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais essa edição do PapMan de janeiro de 2024. O tema que eu escolhi para tratar nessa videoaula de hoje é o tema da desigualdade isoperimétrica. Bom, na verdade, ao longo dessa videoaula, a gente vai falar sobre desigualdades de maneira geral e o uso das desigualdades para resolver uma série de probleminhas matemáticos. E digamos assim que a cereja do bolo é a parte final, a gente vai resolver um último problema utilizando a desigualdade isoperimétrica, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela sem perder muito tempo e vamos começar. Bom, vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês um problema motivador desse assunto, né? Então, o probleminha é o seguinte: dado um comprimento L maior que zero, encontrar dentre todas as curvas do plano, curvas fechadas, né, do plano, de comprimento L, aquela que engloba a maior área possível, né? Então, está fixado o perímetro de uma curva fechada qualquer, e eu quero saber, dentre todas as curvas que tem esse perímetro, qual é a que tem maior área, né? Esse é um problema de maximização, maximizar a área para um certo perímetro fixado. A gente diz na matemática que existe um dual desse problema, que é equivalente a ele, só que é um problema de minimização, né? O dual desse problema seria o seguinte: dado uma área A maior que zero, encontrar dentre todas as curvas do plano que englobam essa área, a que tem o menor perímetro, tá? Resolvendo, é possível demonstrar que se a gente resolve um desses problemas, o outro automaticamente está resolvido, tá? Bom, isso daqui vai nos remeter à ideia da desigualdade isoperimétrica já já, tá? Bom, deixa eu só contextualizar historicamente para vocês, nos relatos mais antigos que se tem de algo próximo da ideia que a gente vai formalizar aqui como desigualdade isoperimétrica, né? Então, no épico, no poema épico Eneida de Virgílio, que data do século I a.C., o Virgílio ele descreve a história de uma rainha fenícia que saiu das suas terras, né, a rainha Dido, fugiu das suas terras, né, porque o seu irmão havia perseguido e matado o seu marido. E ela foge de lá, da Fenícia, e vai se instalar no norte da África, uma região onde hoje é a Tunísia, né? Quando ela se instala no norte da África, ela encontra o rei Jarbas, da região, e ela diz que quer comprar a maior quantidade possível de terras, né? E o rei Jarbas, ele propõe para Dido o seguinte: olha, eu vou te dar um boi, você vai tirar o couro desse boi e você pode fazer um cordame extenso a partir do couro desse boi, e o que o seu cordame conseguir cercar de terras é a quantidade de terras que eu posso te vender, né? E como a Dido queria comprar a maior quantidade de terras possível, virou um problema aqui de natureza matemática para a gente, né? Quer dizer, dentre todas as figuras de mesmo perímetro, qual é aquela que tem a maior área, né? É curioso que isso é uma situação mítica relatada lá na Eneida do Virgílio, mas quando a gente vai atrás assim de elementos da história, né, dessa situação que está descrita lá na obra do Virgílio, eu trouxe aqui duas imagens para vocês. Uma imagem que é do lado esquerdo, que é um mapa medieval da cidade de Cartago, que é a cidade que a Dido fundou, né? E a gente vê nesse mapa medieval claramente que a forma, né, da cidade de Cartago, ela é semicircular, né? Ela nos remete a um círculo, né? Que a nossa intuição ela diz mais ou menos nessa direção, que dentre todas as figuras de mesmo perímetro, aquela de maior área é o círculo, né? E a figura da direita é uma gravura do século XVII, mostrando a Dido e os seus trabalhadores fazendo tal cordame a partir do couro de um boi, né? E, enfim, esse é o contexto mais ou menos histórico, mais antigo que a gente tem de referências ao que seria um problema como esse da desigualdade isoperimétrica, né? Bom, formalmente, o enunciado da desigualdade isoperimétrica diz o seguinte: a desigualdade entre o comprimento L de uma curva fechada de uma região plana e sua área A é dada por, agora vem uma desigualdade, 4 vezes π vezes A, menor ou igual a L ao quadrado. E a igualdade ocorre quando a curva fechada é um círculo, né? É como se eu dissesse o seguinte: aqui tem uma desigualdade que relaciona a área da figura com o seu perímetro,
Mas na situação limite, quando a área é máxima, a figura vai ser um círculo. Tá? Essa imagem que eu coloquei aqui, ela remete um pouco a essa ideia da desigualdade isoperimétrica. Por exemplo, imagine essa linha, essa curva fechada, que eu chamei de L, o seu comprimento, o seu perímetro, né? A linha preta. Então, dentre as infinitas curvas que tenham fechadas, planas, que tenham esse mesmo perímetro L, qual é a de maior área? Seria um círculo, tá? Que é esse círculo que está aí em cor de vinho, né? Bom, é curioso notar que quando a gente olha para essa desigualdade isoperimétrica, aparece o π, né? E uma atividade possível de se fazer em sala de aula, nem é o foco desta apresentação, mas vou sugerir porque é interessante, uma atividade possível é utilizar a desigualdade isoperimétrica para encontrar aproximações de π, do valor de π, por excesso. Tá? Como se faz isso? Muito simples. Geometria básica, elementar. Eu vou fazer vários polígonos, tá? Aqui eu fiz polígonos regulares para simplificar os cálculos. Fiz 4 polígonos, triângulo, quadrado, um pentágono e um hexágono, né? E aí eu estou fazendo o seguinte, todos eles têm lado L e são regulares. Então, o L maiúsculo, que é a primeira coluna, é o perímetro da figura, né? Então, vamos olhar o caso do triângulo. O perímetro desse triângulo é 3L, 3L minúsculo, né? A área desse triângulo, como é um triângulo equilátero, a fórmula de área de equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, é o que está aí na coluna da área referente ao triângulo. Tá? Se eu substituo o perímetro do triângulo, que é 3L, e a área, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, na desigualdade isoperimétrica, quem fica como incógnita nela é o π. Né? E se a gente isola nessa equação o π, a gente encontra que o π vai ser menor ou igual a 3 raiz de 3, que é aproximadamente 5,20. Tá? Veja que encontramos uma aproximação do π, muito grosseira, né? Mas aí está dizendo que o π é menor ou igual a 5,20. Tá? Bom, eu posso fazer polígonos com mais lados, tendendo mais à circunferência, né? Circunferência que tem a área máxima e tal, pela desigualdade isoperimétrica. Se eu faço com um quadrado, o perímetro é 4L, a área é L quadrado, substitui isso na desigualdade isoperimétrica, vem que o perímetro é menor ou igual a 4. Melhorou um pouquinho a aproximação, né? Fazendo com pentágono, o pentágono vai precisar um pouquinho de trigonometria no cálculo da área, mas nada muito difícil, coisas que a gente faz na escola. A gente vai encontrar no final que o π é menor ou igual a 5 vezes a tangente de 36 graus, que aproximadamente é 3,63, que já está se aproximando mais do famoso 3,14, né? Fazendo com um hexágono, as contas também não são difíceis, o π vai dar menor ou igual a 2 raiz de 3, que é aproximadamente 3,46, tá? Então, a desigualdade isoperimétrica pode ser usada também para encontrar aproximações de π por excesso, tá bom? Bom, vamos começar agora a resolver problemas, e a brincadeira aqui é sempre utilizar alguma ideia de desigualdade para resolver cada um dos problemas, tá? Esse primeiro problema que eu coloquei aqui, ele consta em 100% dos livros didáticos de ensino médio. Consta até em alguns de ensino fundamental. Inclusive, a forma de resolvê-lo, apresentada nos livros, também sempre é a mesma, né? Que é essa primeira forma que a gente vai resolver. E depois, na sequência, eu quero apresentar uma outra maneira de resolver esse problema usando o raciocínio de desigualdade. Tá? Qual é o problema? Dado um retângulo de perímetro L, determine suas dimensões para que a área A seja a maior possível, né? Normalmente nos livros esse problema aparece com números, né? Aqui eu estou fazendo de forma geral com letras, tá? Bom, a gente começa como esse problema modela, né? Faz um retângulo, lados x e y. Aí eu sei que o perímetro é L, então 2x mais 2y é igual a L. Eu sei que a área é A, então x vezes y é igual a A, né? Notem que nesse sisteminha, o L está fixado, é um perímetro dado. Quem varia nesse sistema é x e y, né? E eu quero encontrar o par x e y que me dê a maior área possível. O maior produto x vezes y. Tá?
Bom, como a gente resolve esse sistema? Sei lá, um jeito pode ser assim, pega a primeira equação, multiplica por x dos dois lados do sinal de igual, fica 2x² mais 2xy igual a xl, chamo a equação de base de 2 e vou substituir a 2 na 1, né? Então, no lugar da 1 onde aparece x vezes y, eu vou colocar a, que é a área, né? Então, fica assim, com essa substituição, 2x² mais 2a igual a xl. Bom, eu vou escrever agora essa equação com o a isolado do lado esquerdo, tá? Quero escrever uma funçãozinha área em função do x, tá? Então, isolando o a do lado esquerdo, né, nossa variável dependente, fica a igual a menos x² mais L sobre 2 vezes x, né, onde o x é a variável independente. Aí a gente olha para essa função e diz, é uma função quadrática, cujo gráfico é uma parábola, como A é negativo, o coeficiente angular é negativo, a concavidade está voltada para baixo. Aí a gente faz o desenho dessa parábola, né? Encontra normalmente primeiro os intersectos com o eixo x, né? Que são 0 e L sobre 2. E aí, por simetria, por raciocínio de simetria, ou por meio do uso da fórmula de x do vértice, y do vértice, a gente encontra o ponto de máximo, né? O ponto de área máxima e o valor do x para que a área seja máxima, né? Esse valor de x, que é o x do vértice, ele é L sobre 4, e a área máxima vai ser L ao quadrado sobre 16, né? Pois bem, descobri que o retângulo que tem área máxima, as medidas de x, que são dois lados desse retângulo, cada um deles mede L sobre 4. Bom, se o retângulo tem perímetro L, e já tem dois lados que medem L sobre 4, e os dois outros lados são iguais, né? São aqueles que medem Y, se eles são iguais, eles têm que ser iguais, cada um deles, a L sobre 4, né? Para totalizar o L, que é o perímetro do retângulo, né? Então, a gente acaba concluindo que o retângulo de área máxima é um quadrado, de lado L sobre 4, e cuja área máxima vai ser L ao quadrado sobre 16, né? E todo retângulo todo quadrado também é um retângulo, né? Então, encontramos um retângulo, e é o quadrado é o de maior área, tá? Bom, essa é a maneira clássica de resolver esse problema. Nós vamos resolver esse problema com primeiro um encaminhamento na próxima tela e depois uma resolução definitiva dele, tá? E sempre usando desigualdades. Bom, vou começar de novo modelando o probleminha, como fiz na tela anterior, com a diferença apenas que eu peguei a primeira equação e dividi por 2 dos dois lados do sinal de igual. Encontrei x mais y igual a L sobre 2. Ok? Bom, o que eu posso pensar agora? Agora eu já começo um pouco de raciocínio de desigualdade. Se x mais y é igual a L sobre 2, x e y são números positivos, né? E são iguais, a soma deles é L sobre 2. Qual o maior valor possível que o x pode assumir? Né? Bom, num caso limite extremo, onde o y é zero, claro que no caso onde o y é zero, a figura degenera, né? Mas pensa nesse caso só para ter um limite ali, né? Então, o caso que o y é zero, o x mede L sobre 2, é o maior valor possível que ele pode ter. Ou ele é isso, ou ele é menor que isso, né? O mesmo correndo com o y, né? Aí é pensando no caso do x igual a zero. Então, o que eu posso concluir, olhando dessa maneira, para essa equação x mais y igual a L sobre 2? Eu posso concluir que o x é menor ou igual a L sobre 2. Tá? Ou, dizendo de uma maneira equivalente, L sobre 2 é maior ou igual a x, que por sua vez é maior ou igual a zero. Tá? Esse igual não precisaria e não deveria colocar, porque no igual a zero degenera a figura, mas é só para ter os extremos bem definidos. Tá? Mesmo raciocínio para o caso do y, né? Então, o y, o maior valor possível dele é L sobre 2, então L sobre 2 é maior ou igual a y, que por sua vez é maior ou igual a zero. Tá bom? O y tem que ser menor ou igual a esse L sobre 2. Né? Bom, tenho duas desigualdades aqui, e agora eu vou apresentar uma outra desigualdade, muito simples, conhecida de todos vocês. Tá? Essa sim poderia ser demonstrada em sala de aula com os alunos, sem nenhum problema, porque não é sofisticada a demonstração. Tá? Bom, mas diz o seguinte, essa desigualdade que nós vamos usar. Sendo A, B, C e D números positivos, e aqui é importante isso, eles têm que ser números positivos, bom, A maior que B maior que zero,
e C maior que D maior que zero, tá? Se a gente tem isso, a gente pode concluir que AC, A vezes C, é maior que B vezes D, né? Como se eu pegasse esse A aqui e multiplico por esse C, e eu posso afirmar que necessariamente isso vai ser maior que B vezes D, tá bom? Só vendo por meio de um exemplo numérico, para contextualizar bem isso, né? Então, por exemplo, 2 é maior que 1 e 4 é maior que 3. Essa desigualdade nos diz que se você quiser fazer 2 vezes 4, isso necessariamente será maior do que 1 vezes 3, e é verdade, porque 8 é maior que 3, certo? Bom, insisto mais uma vez, o A, o B, C e o D, eles têm que ser números positivos, né? Vou pegar aqui um contra-exemplo, onde eles são negativos, e aquela desigualdade não vale, tá? Então, por exemplo, ó, menos 1 é maior do que menos 2. Menos 3 é maior do que menos 4. Só que se eu fizer o produto menos 1 vezes menos 3, que dá 3, esse produto não é maior do que menos 2 vezes menos 4, que dá 8. Né? Então, ela não funcionaria, ela funciona só para números positivos. Vamos voltar para as nossas duas desigualdades obtidas lá do retângulo. Bom, no nosso problema é tudo positivo, né? O L, que é o perímetro, é positivo, o X e o Y, que são medidas de lado, são positivas e tal. Então, eu posso usar isso aqui. Bom, se eu posso usar, eu vou fazer o seguinte, esse L ao quadrado eu vou multiplicar por esse L ao quadrado e eu sei que isso vai ter que ser necessariamente maior ou igual a esse X vezes Y, tá? Então vai dar L2, L ao quadrado, né, sobre 4, é maior ou igual a XY, que por sua vez é a área, né, a área A. Eu acabei de descobrir que L ao quadrado sobre 4 é maior ou igual à área. A área é menor ou igual a esse valor. No limite, ela é igual a esse valor, né, a área. Bom, essa desigualdade final aqui que eu encontrei, bacana, né? Encontrei uma relação entre L e A, encontrei um certo limite, mas eu não sei quando a área é máxima, né? Eu não consegui usar nesse raciocínio a condição de que a área precisa ser máxima, quero x e o y para que a área seja máxima. Não sei quando acontece esse máximo da área, tá? Bom, vamos ver uma outra. Então, isto é verdadeiro que a gente encontrou, mas não ajudou, propriamente dito, a resolver este problema. Então, vamos ver esse mesmo problema resolvido agora por meio de uma outra desigualdade muito poderosa que vai dar conta de resolver esse problema para a gente, tá? Qual é essa desigualdade? É a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica de dois números, tá? Que no caso estão pensando em números positivos, que é o nosso problema lá do retângulo, os números são as medidas dos lados do retângulo, tá? O que diz essa desigualdade? Diz que a desigualdade, a média aritmética de dois números, que é x mais y sobre 2, ela sempre vai ser maior ou igual à média geométrica desses números, que no caso é raiz quadrada de x vezes y, tá? Bom, existem muitas demonstrações dessa desigualdade nos livros de matemática. A que eu acho mais intuitiva e que gosto de trabalhar com os alunos é uma que faz uso da geometria, tá? Até porque a figura que a gente vai produzir aqui, ela pode ser feita no GeoGebra, e você tem o recurso dinâmico para olhar essa desigualdade acontecendo, né? E tudo mais. Mas vamos lá, vamos ver como que se faz isso. Bom, a gente começa fazendo um semicírculo de diâmetro AB, aqui, e centro C, tá? Bom, aí a gente vai fixar um ponto em cima da semicircunferência, tá? Então, esse ponto ele está lá na semicircunferência, ele é móvel, né? Um ponto que pode caminhar, mas ele só pode caminhar por cima da semicircunferência, do arco AB, né? Esse ponto P, na minha figura. Bom, quando eu marquei o ponto P, se eu ligo P com A com B, eu formo um triângulo PAB, que é um triângulo retângulo. Pode-se demonstrar com facilidade que ele é um triângulo retângulo, né? Normalmente a gente demonstra mostrando assim que esse ângulo aqui, o ângulo de vértice P, ele é um ângulo inscrito de um ângulo central de 180 graus. A relação entre ângulo central e inscrito, o inscrito é a metade, mede a metade do central, então ele mede metade de 180, ele mede 90 graus, certo? Então, seja qual for a posição que eu coloco do ponto P aqui em cima da semicircunferência, sempre o triângulo PAB vai ser retângulo, com ângulo reto em P, ok?
Bom, como aqui nessa figura vai aparecer a tal da média aritmética e geométrica de dois números? Vamos ver. Vamos traçar a altura do triângulo PAB relativa à hipotenusa AB. Tá? Essa altura PH que está traçada aqui. Ó. Quando eu traço essa altura PH, o triângulo PAB foi dividido em dois triângulos retângulos, PAH e PBH. Né? Esses três triângulos, né, o PAB e esses dois que apareceram, eles são semelhantes. Né? Muito fácil de demonstrar. Eles têm ângulos iguais, e no caso de triângulo, se tem ângulos iguais, já está garantida a semelhança entre os triângulos. Né? Então, tem três triângulos semelhantes, aí a gente costuma fazer a demonstração das relações métricas em triângulos retângulos, né? E uma delas que aparece com uma dessas semelhanças é aquela famosa h² igual a m vezes n. Né? Aqui na minha figura seria ph ao quadrado é igual a AH vezes BH. Né? Essa relação métrica, falando em palavras, ela seria assim, né? O quadrado da altura de um triângulo retângulo relativo à sua hipotenusa sempre será igual ao produto das projeções ortogonais dos catetos desse triângulo retângulo sobre a hipotenusa dele. Né? Veja que o AH aqui, ó, o AH, o que, que ele é? Ele é uma projeção ortogonal do cateto PA, cateto do triângulo PAB, né? Cateto PA sobre a hipotenusa B. Olha o BH aqui, que é o BH. O BH é uma projeção ortogonal do cateto PB sobre a hipotenusa AB, certo? Bom, então temos essa relação aí. Eu vou chamar essas projeções ortogonais, né, de x e y, tá? Eles são, na verdade, os números que eu quero fazer, quero encontrar a média aritmética e geométrica, ok? Bom, dessa relação que h² é m vezes n, sai automaticamente que o pH aqui na minha figura, ele vai ser a raiz quadrada de xy, né? Porque olha só, por essa relação métrica, pH ao quadrado vai ser x vezes y. Né? Eu chamei de x o segmento AH e de y o BH. Então, o h² é x vezes y. O h ele é a raiz quadrada de x vezes y. Né? Então, esse pH, a minha altura, é a raiz quadrada de x vezes y, que, por sua vez, é a média geométrica entre x e y, por isso que eu batizei aqui de MG, o segmentozinho pH, tá? Média geométrica. Bom, para ver a média aritmética nessa figura também não é difícil. A média aritmética entre esse x e esse y vai ser a soma deles dividido por 2. Só que a soma deles dá o diâmetro da circunferência, né? E dividir o diâmetro por 2 dá o raio. Então, a média aritmética é o raio dessa circunferência, né? Uma posição conveniente de traçar esse raio é CP. CP é raio, então isso é a média aritmética, é o x mais y sobre 2. Ok? Bom, só com isso que a gente fez até agora, já dá para concluir com certeza que a média aritmética ela é maior que a geométrica. Né? Nessa posição específica que está traçada a figura, ela é maior. Tá? Mas, na verdade, ela é sempre maior ou igual. Tem um limite que ela é igual, a gente já vai ver isso. Daí, tá? Mas por que ela é maior necessariamente? Porque se a gente olha para o triângulo PCH, que é um triângulo retângulo, de hipotenusa medindo MA, média aritmética, e um dos catetos medindo média geométrica. A hipotenusa sempre é maior que os catetos de um triângulo retângulo, né? Então, a média aritmética sempre é maior que a geométrica. Né? Só que como o nosso ponto P é um ponto móvel na semicircunferência, vai haver uma posição particular, que ele vai estar bem aqui em cima, né? Que a projeção ortogonal dele sobre a hipotenusa B é o centro da semicircunferência. Né? Nessa posição limite, o que, que acontece? A média geométrica fica igual à aritmética, mas ela vai ser sempre menor ou igual à média aritmética. Tá? Essa é uma conclusão bem importante para olhar em associação com a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica. Tá? Quando que acontece isso, né? Da aritmética ser igual à geométrica, essa situação que o ponto P está bem lá, lá em cima, né? Ela acontece quando x é igual ao y, tá? Quando essas projeções ortogonais são iguais. Né? Olhando na desigualdade entre as médias, vai significar que a aritmética vai ser igual à geométrica
apenas numa situação onde elas são iguais, onde o x é igual ao y, né? Bom, essa desigualdade entre médias, ela é bastante útil e a gente vai utilizar essa desigualdade para resolver aquele probleminha de maximizar a área do retângulo, tá? Dado o seu perímetro. Então, voltando a ele, x mais y, que era a soma de dois lados do retângulo, dava metade do perímetro, L sobre 2. Se o x mais y é L sobre 2, eu vou voltar aqui nessa desigualdade entre as médias, e no lugar do x mais y, que aparece do lado esquerdo aqui, eu vou colocar L sobre 2. Então, vai ficar L sobre 2, que dá L sobre 4. Isso é maior ou igual à raiz quadrada de xy, tá? É o que está aqui, ó, essa primeira desigualdadezinha que está aqui, ok? Pois bem, como x, y, L, aí é todo mundo positivo, se eu quiser pegar essa desigualdade que eu encontrei agora e elevar os dois lados ao quadrado, todo mundo é positivo, eu posso fazer isso, eu preservo a desigualdade, né? Então, vou fazer isso, vou elevar os dois lados ao quadrado. Minha intenção é sumir com aquela raiz, né? Então, vai ficar L ao quadrado sobre 16, que está aqui, é maior ou igual a x vezes y, que, por sua vez, é a área A. Então, acabei de encontrar que L ao quadrado sobre 16 é maior ou igual a A, certo? Bom, essa desigualdade final que eu encontrei, por que ela vai conseguir me informar mais coisas do problema do retângulo do que aquela que eu encontrei na tela anterior? Porque nesta daqui, eu sei exatamente quando acontece esse limite, né? Quer dizer, a área sempre ela é menor ou igual, no máximo igual a L ao quadrado sobre 16. Então, o limite é quando ela é igual a L ao quadrado sobre 16. E esse limite é quando o que acontece? Quando o x é igual ao y, né? É o que nos diz a desigualdade entre as médias, certo? Então, o que eu tenho nela aqui, né? Olhando para essa inequaçãozinha final que apareceu. Eu tenho que a área máxima vai ser L ao quadrado sobre 16, daquele retângulo, e ela vai acontecer quando o x for igual ao y. Bom, só que o x, se ele é igual ao y, tanto o x quanto o y, eles têm que medir o quê? L sobre 4. Para ficar L sobre 4 vezes L sobre 4 e dar esse L ao quadrado sobre 16. Acabamos de concluir a mesma coisa que a gente tinha concluído com a função quadrática e seu gráfico lá atrás, né? Que o retângulo de área máxima, ele tem lados, dado um perímetro L, né? Ele tem lados medindo L sobre 4 e área máxima medindo L ao quadrado sobre 16, tá bom? Bom, vamos agora para um problema 2, tá? Esse já mais diferente. Então, a pergunta é, qual é o segmento de reta mais curto que divide a área de um triângulo equilátero ao meio? Tá? Esse problema a gente tem que tomar cuidado com ele, porque quando a gente estuda geometria, a gente sempre verifica que a mediana de um triângulo, né, que é o segmento que liga um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto, ela tem uma propriedade bem importante, que é de dividir a área do triângulo ao meio, exatamente ao meio, né? Então, uma primeira resposta que poderia ocorrer para a gente, sem pensar muito, é que o segmento mais curto de reta que divide a área de um triângulo ao meio é uma das suas medianas, né? Bom, a gente vai ver aqui que não, que tem um mais curto do que a mediana, tá? Agora, vamos só recuperar um pouquinho essa ideia da mediana, né? Como sendo uma linha que divide a área do triângulo ao meio, por que mesmo, né? Então, a ideia era essa daqui, né? Você pega um triângulo qualquer, aqui eu nem estou pensando no triângulo equilátero do problema 2, tá? Estou pensando num triângulo genérico ABC. Achei o ponto médio do AC, que é esse M, tracei BM, que é uma das suas medianas, mediana do triângulo. Eu vou provar agora que a área do triângulo ABM é igualzinha à área do triângulo BCM, tá? Muito simples fazer essa demonstração. Basta traçar a altura do triângulo ABC relativa ao lado AC, né? Essa altura aqui, BH. Tá? Agora, eu vou aplicar a fórmula de área de triângulo para cada um desses dois triângulos, né? Então, para o triângulo ABM, tá? Eu vou fazer AM, que é a base, vezes BH, que é a altura, sobre 2. Tá? AM vezes BH sobre 2 é a sua área. Quando eu vou olhar quem é a área do triângulo BCM, se eu escolho como base o CM, que por sua vez é igual ao AM, né, porque o M é ponto médio,
Então, se eu escolho como base o CM, a altura do triângulo relativa a essa base CM é o BH, que é a mesma altura do triângulo. Tá? Então, estou usando um valor de medida da base igual do outro triângulo para uma altura igual do outro triângulo. Né? Então, as suas áreas são iguais. Né? Então, poderíamos arriscar dar um chute, deve ser a mediana, que é o segmento mais curto, que divide a área de um triângulo ao meio, né? Mas não é não, a gente vai ver agora que tem um mais curto que ele, bora lá, tá? Bom, estamos aqui, então agora estamos no problema 2, que é o problema do triângulo equilátero, tá? Estou assumindo aqui que o meu triângulo tem lado 1, ok? Equilátero de lado 1, é o triângulo EDF. Bom, primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou marcar 2 pontos no contorno desse triângulo, tá? Ao longo do perímetro lá do triângulo. Marquei os pontos P e Q em uma posição qualquer, tá? E vou ligar esses pontos por meio de um segmento de reta, que eu disse aí na minha figura que a medida desse segmento é Z, tá bom? Bom, também chamei o seguinte nessa figura, DP, chamei de X, a medida de DP, e a medida do segmento DQ, chamei de Y, tá? Bom, como o triângulo DH é EDH, né? Ele é equilátero, ele também é equiângulo, então os seus ângulos medem 60 graus, já marquei lá no vértice D um ângulo de 60 graus, ok? O que eu posso pensar agora? Olha, a área de um triângulo equilátero, fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? Como o lado do meu triângulo equilátero é 1, a área desse triângulo EDF é raiz de 3 sobre 4. Só que eu quero que aquele segmento PQ divida essa área ao meio. Então, eu pego raiz de 3 sobre 4, divido por 2, dá raiz de 3 sobre 8, certo? Então, eu quero que nessa situação, a área do triângulo DPQ seja igualzinha à área do quadrilátero PEFQ e que elas sejam iguais, ambas, a raiz de 3 sobre 8, tá? É o que está escrito aqui, ok? Bom, agora eu vou usar uma formulinha muito útil de cálculo de área de triângulos, quando a gente tem dois lados do triângulo e o ângulo subentendido por eles, né? Lembra aquela formulinha que você faz o produto dos lados, vezes o seno do ângulo e divide tudo por 2, tá? Então, a área do triângulo DPQ pode ser calculada por meio dessa fórmula, vai ser x vezes y, vezes seno de 60 graus, tudo isso sobre 2. Ora, isso que é a área do triângulo, que tem que ser igual à área daquele quadrilátero, ela tem que ser igual à raiz de 3 sobre 8. Então, eu vou igualar essa área do triângulo a raiz de 3 sobre 8. E fico com essa equaçãozinha aqui. Ok? Bom, se eu troco o seno de 60 pelo seu valor e isolo nessa equação o produto xy, vou encontrar no final, fazendo umas continhas, que x vezes y é igual a meio. Pus um quadrinho em volta aqui, que a gente vai usar isso mais algumas vezes, essa equação aí, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar a lei dos cossenos no triângulo DPQ, tá? Posso aplicar, tem lá as medidas dos seus lados e tem um ângulo interno, né? Então, vou aplicar a lei dos cossenos em relação ao lado PQ, tá? Que mede Z, né? Então, aplicando a lei dos cossenos nesse triângulo, vai ficar Z quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado, menos 2 vezes x vezes y, vezes cosseno do ângulo entre o x e o y, que é um ângulo de 60 graus, certo? Só que esse x vezes y que apareceu na equação, eu tenho o valor dele, é meio. E o cosseno de 60 eu tenho o valor, é meio também, tá? Então, vou substituir meio e meio, e vou fazer as continhas, e enxugar um pouquinho essa equação. No final, ela vai virar isso daqui. Z quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado menos meio. Tá? Bom, eu vou para a próxima tela, e na próxima tela eu vou copiar essas duas equações que a gente continua a partir delas, tá? Então, estão aqui as duas equações que foram obtidas dessa figurinha aqui, certo? Bom, agora eu vou usar um truque algébrico. E esse truque algébrico, a intenção de uso dele vai ser fazer aparecer um trinômio quadrado perfeito que eu consigo fatorar, né? Recursos de fatoração são muito importantes, seja na aritmética ou na álgebra, né? Quer dizer, ter um olhar atento a buscar fatorações costuma trazer bons frutos nos exercícios, tá? Então, eu estou olhando aquele x mais y e estou pensando assim, nossa, se eu tivesse ali um x, o x mais y, não, x quadrado mais y quadrado, eu estou pensando, se eu tiver lá
menos 2xy vira um trinômio quadrado perfeito, ou um mais 2xy, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquela equaçãozinha, a equação da esquerda aqui, e do lado direito do sinal de igual dela, eu vou somar e subtrair 2xy com essa intenção de fabricar um trinômio quadrado perfeito, fazer aparecer um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, ela ficou assim, z quadrado é igual a x quadrado, menos 2xy, estou tirando 2xy do lado direito, mais y2 menos meio, mais 2xy, para não alterar a equação, ok? Bom, agora que apareceu um TQP, eu vou fatorar. Z quadrado é igual a x menos y ao quadrado, mais 1 meio. Tá? Como estou interessado no z, né? Lembra, meu objetivo era encontrar o menor z possível, né? Eu vou tirar a raiz quadrada, tá? Vou quadrar, vai ficar raiz quadrada de x menos y ao quadrado mais meio. Tá? Bom, então, o z, ele está relacionado com uma raiz quadrada. O resultado dele é uma raiz quadrada envolvendo lá no radicando o x e o y, né? A funçãozinha da raiz quadrada era uma função crescente, né? Então, dá para a gente saber o seguinte, se a gente entrar dentro dessa raiz quadrada, né, olha os raciocínios que eu vou fazer agora envolvendo desigualdades. Né? Se eu entrar dentro da raiz quadrada, o resultado da raiz quadrada vai ser menor possível quando o seu radicando for o menor possível. Então, eu estou pensando assim, quando é que esse radicando aqui, x menos y ao quadrado mais 1 meio, quando ele é o mínimo possível, né? Se você parar para pensar um pouquinho, você vai concluir que é quando x é igual a y. Porque quando x é igual a y, esse x menos y ao quadrado dá zero. Aí fica zero mais meio, o z vai dar raiz de meio. Ah, mas não dá para ele ficar negativo, porque se o x menos y ao quadrado ficar negativo, ele vai tirar alguma coisa do meio e vai dar um valor menor ainda, né? Do que esse que você obteve com x igual a y igual a zero. X igual a y, perdão. Não tem como ser negativo, né? Isso daqui está ao quadrado, isso aqui sempre é positivo, né? A começar que x e y são sempre positivos, mas mesmo assim, se eu pusesse uma ordem que desse um negativo, ao quadrado dá positivo, vai somar com meio, então vai dar uma raiz quadrada que vai ser maior que a raiz quadrada de 1 meio, né? Que eu tenho no caso onde o x é igual a y. Então, com esse raciocínio, eu concluo que o x tem que ser igual ao y para eu ter um z mínimo ali, tá? Então, o valor mínimo do z ocorre quando x é igual ao y. Portanto, agora a gente volta a olhar a figura. Vamos ver o que acontece quando x é igual ao y? Bom, se x, que é o dp, é igual ao y, que é o dq, primeira coisa que vai acontecer já logo de cara. O segmento PQ ele vai ser paralelo ao segmento EF. Né? Na situação ótima, em que o z é mínimo. Segunda conclusão que eu posso tirar, né? O triângulo DPQ vai ser um triângulo equilátero. Né? Porque, veja, se o x é igual ao y, que são dois lados desse triângulo, e o ângulo entre eles é 60 graus, é fácil demonstrar que esse triângulo é equilátero. Tá? E se o triângulo é equilátero, então o x é igual ao y e é igual ao z. Né? Aliás, o z, na situação ótima, eu já tenho ele calculado aqui. Né? A situação ótima é quando o x é igual ao y, então o z vai dar raiz quadrada de 1 meio. Ou se você separa as raízes e racionaliza o denominador, dá raiz de 2 sobre 2, né? Então, essa é a terceira conclusão que eu tenho, que na situação ótima, do menor z possível, a gente vai ter x igual a y igual a z, todo mundo igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, tá bom? Bom, esse segmento eu vou comparar com a mediana, assim, só por curiosidade, tá? Ele é menor que a mediana, mas vamos ver aqui, né, na prática, tá? Bom, eu só que retomei a figura, colocando aí as medidas que a gente encontrou, né? Ó, o x é igual a y, que é igual a z, pus tudo raiz de 2 sobre 2 aí, né? Que foi o que a gente encontrou. E lembra que a área do triângulo DPQ tem que ser igual à área desse trapézio, EPQF, que é um trapézio, no caso aqui, isósceles, na situação de PQ mínimo, né? Essas áreas têm que ser iguais, metade da área do triângulo equilátero, né? Então, é igual a raiz de 3 sobre 8, que é metade da área do equilátero. Ok. Quanto mediria a mediana desse triângulo, né?
uma mediana desse triângulo divide a área do triângulo ao meio. Bom, mediana de um triângulo equilátero, ela é a altura também do triângulo, né? Pode ser o DM aqui, né? Formulinha de altura de equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Se eu uso o lado 1 do triângulo, fica raiz de 3 sobre 2. Então, a mediana DM mede raiz de 3 sobre 2. Né? De fato, o PQ, que é raiz de 2 sobre 2 que a gente encontrou, é menor que raiz de 3 sobre 2. Né? Além de ser menor, a gente provou ele é o menor dentre todos os segmentos que dividem a área daquele triângulo ao meio. Tá bom? Bom, na verdade, esse PQ que a gente encontrou, né, o Z ali, tem 3 posições para ele no triângulo, né? Por simetria rotacional, eu posso ter um PQ aqui, né? Ó, nessa figurinha, paralelo a EF, mas posso ter um P', Q', paralelo a DF, ou posso ter um P2', Q2', paralelo a DE, tá? Mas esses 3 segmentos são os menores segmentos que dividem a área daquele triângulo ao meio, tá? E eles medem raiz quadrada de 2 sobre 2. Chegamos no problema principal da nossa aula, tá? O problema aqui, a gente vai usar a desigualdade isoperimétrica. O problema, ele se remete ao problema 2 que a gente acabou de fazer, mas ele é uma extensão do problema 2. Qual é a linha mais curta que divide a área de um triângulo equilátero ao meio? Mas a gente não encontrou, não era lá o segmento de reta que mede raiz de 2 sobre 2? Não. Aquela linha que a gente encontrou é o segmento de reta mais curto que divide a área do triângulo equilátero ao meio. Mas agora eu estou deixando uma linha livre, tá? Uma linha qualquer, linha curva, que divide a área do triângulo ao meio. Qual é a mais curta de todas elas, né? Intuição, às vezes, aqui falha, né? A gente fala, não, mas a mais curta vai ser o segmento de reta. Vai ser o raiz de 2 sobre 2 que eu achei, né? Pois bem, vai ser não, viu? Vai ter uma mais curta do que ela, tá bom? Vamos ver aqui como fazer isso. Bom, esse é um probleminha que a gente vai ter que analisar com um pouco mais de calma. A gente tem que dividir em 3 casos, tá? Bom, se você imaginar uma linha curva qualquer que divida a área de um triângulo equilátero ao meio, essa linha que você imaginou, ela está num desses 3 casos aqui. Não tem outra situação possível, tá? Então vamos entender bem como que eu formulei cada um dos casos? Bom, o primeiro caso, tá? Então, a linha que supostamente divide a área do triângulo ao meio foi essa daqui, ó. Fiz uma linha genérica aqui, ó, meio curvadinha, tá? Então, supostamente, essa linha, ela define uma área que está em amarelo aqui, que é igual à área que está em branco aqui no resto do triângulo, tá bom? Bom, essa linha, no caso A, onde estão os extremos dessa linha, né, as extremidades? Um deles está em cima de um dos lados do triângulo, do lado D, e o outro está em cima do outro lado, que é o EF. Tá? É isso que caracteriza o caso A. A linha que eu fiz tem extremidades em lados diferentes do triângulo equilátero. Tá? O que caracteriza o caso B? Caso B, a linha que eu fiz, as extremidades dela, que são esse ponto aqui e esse ponto aqui, estão em cima de um mesmo lado do triângulo equilátero, tá? No caso aqui desse desenho, do lado EF. E o caso C, a linha que eu vou fazer é uma linha fechada que está totalmente interna ao triângulo, tá? Ou, no máximo, seria tangente lá, pontos do triângulo, tá? Esse é o caso C. Qualquer situação que você imaginar se enquadra num desses 3 casos, tá? Variando só o formato da curva que você está imaginando, ok? Bom, mas e como é que eu vou investigar esse problema? Porque tem infinitos formatos de curva, né, para eu investigar. Mas tem uma estratégia, um raciocínio de simetria muito promissora, que é a seguinte. Pega o caso A, triângulo DEF que está lá, tá? Vamos fazer cópias desse triângulo, tá? Eu quero ter 6 cópias aí, 6 desse triângulo, para encaixá-los e formar um hexágono regular, tá? O que acontece quando eu faço isso? Quando eu encaixo e formo um hexágono regular, eu formei uma curva fechada dentro desse grande hexágono regular. Tá? Essa curva fechada, a área dela é 6 vezes a área em amarelo daquele triângulo DEF lá, né? Que por sua vez era metade da área do triângulo equilátero. Tá? Vocês veem que eu já estou tentando me aproximar da ideia
de uso da desigualdade isoperimétrica. Eu quero curvas fechadas, porque eu tenho um resultado sobre máximos e mínimos entre áreas e perímetros, né, para curvas fechadas, né? Então, esse foi o meu objetivo aqui. Caso B, o que eu vou fazer? Para o caso B, uma cópia é suficiente para produzir uma curva fechada. Faço um espelhamento, uma reflexão do triângulo DEF pelo seu lado EF e pronto, tem uma curva fechada dentro aí de um losango, certo? No caso C, eu não preciso mexer, não preciso fazer cópia nenhuma. Ele já tem uma curva fechada dentro dele, tá? Então, esses são os três casos que eu vou estudar, né? Por que estudar essas curvas fechadas tem um caminho interessante? Porque a gente tem a desigualdade isoperimétrica para pensar nelas, né? Então, vamos pensar juntos aqui. Ó, olha aqui o caso A, tá? Então, essa região aqui, essa curva fechada em amarela, eu poderia dizer o seguinte, que dentre todas as curvas que têm mesmo perímetro que ela, aquela que terá a área máxima pela desigualdade isoperimétrica é o círculo, certo? Se eu penso no dual da desigualdade isoperimétrica, aí a situação fica assim. Dentre todas as infinitas curvas fechadas que tenham o mesmo perímetro, mesma área dessa área da curva amarela, a que tem menor perímetro é a circunferência. Tá? Esse dual me interessa. Dual da desigualdade isoperimétrica me interessa bastante, porque se eu consigo encontrar uma curva fechada que tem um perímetro menor, tem a mesma área que essa curva fechada amarela, mas que tem o menor perímetro possível, essa é a minha situação ótima, né? E essa situação eu sei pela desigualdade isoperimétrica que acontece na circunferência, tá? Bom, a gente já vai sistematizar todos esses cálculos, tá? Para fazer essas comparações e tudo mais, mas a ideia que eu estou usando é essa ideia, tá? Da desigualdade isoperimétrica. Vamos fazer os cálculos agora, tá? Para organizar as coisas. Então, situação A, tá? Caso A. Então, o que eu quero no caso A? Eu quero encontrar uma circunferência que tenha a mesma área dessa região amarela e que tenha o menor perímetro possível. Tá? A gente sabe que é uma circunferência, né? Aqui tem a curva que tem, dentre todas as curvas que tem mesma área dessa curva amarela, de menor perímetro é a circunferência, tá? Para mim é desconhecido o raio dessa circunferência. Então, o que eu vou fazer? Chamo ele de R. A área do círculo é πr quadrado. Então, tenho que πr quadrado é igual ao quê? Bom, vocês lembram que cada um desses triângulos equiláteros, aquela regiãozinha amarela de um dos triângulos equiláteros, era metade da área do triângulo equilátero de lado 1. Então, ela era raiz de 3 sobre 8, né? Só que essa curva fechada amarela aqui, ela tem 6 dessas regiõezinhas amarelas, né? Então, quem que é essa área, né? 6 vezes raiz de 3 sobre 8. Tá? Então, a área do círculo de raio R tem que ser igual a 6 vezes raiz de 3 sobre 8. Se você isolar o raio aqui, vai dar essa coisa horrorosa, esse número horroroso aí para a medida do raio. Tá? Já tem o raio da circunferência, que tem menor perímetro e tem mesma área do que aquela região amarela lá. Tá? Bom, por que isso é útil para mim, né? Ele é útil pelo seguinte, ó, quem está me interessando é só este arquinho aqui, ó, tá? 1/6 da circunferência está me interessando, né? Por quê? Porque eu sei que nessa situação ótima, em que o perímetro é mínimo, se eu pego 1/6 dessa circunferência, eu tenho um comprimento de curva, uma curva que divide a área do triângulo equilátero ao meio, e é uma curva mais curta do que aquela que eu tinha feito com a regiãozinha amarela, tá? Então, vamos calcular esse comprimentinho desse pedaço aí da circunferência, né? Então, ele é 1/6 de um 2πr, né? Onde o raio é esta coisa horrível aqui. Então, ó, 1/6 vezes 2 vezes π vezes o raio. Se fizer as continhas aqui, isso dá aproximadamente 0,673. Ok? Bom, vamos analisar agora o caso B, tá? Então, quer dizer, vamos só concluir, né? O que é esse 0,673? Esse arco aqui, ó. Esse arco aqui, tá? E ele é a curva
a linha mais curta que existe que divide a área do triângulo equilátero ao meio. Tá? Bom, vamos analisar agora os casos B e C para ver se tem algum deles que dá menor que isso. Né? Então, caso B. Bom, no caso B, o que, que eu tenho? Vamos achar o raio dessa circunferência, muito parecido com o que eu fiz no caso anterior. Então, πr ao quadrado é igual... Bom, quem que é essa área da região amarela aqui, né? Ela é a área de... duas regiões amarelas da área de cada triângulo, né? Que tinha, cada uma delas tinha raiz de 3 sobre 8 de área, né? Então, é 2 vezes raiz de 3 sobre 8, certo? Isso, simplificando, dá esse valor do raio que eu apontei aí para no exercício, tá? Agora, o que, que eu quero? Eu quero só meia circunferência, né? Por quê? Porque essa meia circunferência que tem esse raio aí, ela é a menor curva, a menor linha que divide a área do triângulo equilátero ao meio, tá? Então, eu vou calcular metade, ó, 1/2 vezes 2π vezes esse raio horroroso aí, dá 1,166, deu valor maior que o caso A, então o caso A é melhor, tá? E vamos fazer a conta agora do caso C. Tá? Caso C é uma curvinha fechada lá já, né? Então, eu quero achar um círculo. Bom, esse círculo, eu quero achar o raio dele, né? πr quadrado. Eu sei que a área do πr quadrado ela tem que ser a área daquela região amarela. Aquela região amarela já é metade da área do triângulo, né? Então, ela já é o raiz de 3 sobre 8. Então, o raio vai dar essa coisa feia aí, tá? Aproximadamente 0,263. Tá? E se eu fizer a continha agora do comprimento da linha, né? Agora o comprimento da linha é a circunferência inteira, né? Então, eu tenho 2π vezes raiz quadrada de 3 sobre 8π, isso dá aproximadamente 1,649, tá? Que deu também maior que o comprimento nos dois outros casos, tá? Então, esse daqui é, digamos, o pior dos casos, tá bom? Só para visualizar aqui a situação ótima que a gente encontrou, comparativamente ao segmento de reta ótimo que a gente tinha encontrado no problema 2, a situação é a seguinte, ó, então olha aqui o triângulo EDF, aqui, ó, tá? EDF, é o nosso triângulo equilátero de lado 1. Esse segmento PQ, que mede raiz de 2 sobre 2 e é paralelo a EF, é o menor segmento de reta possível. Se libero para qualquer tipo de linha, a linha menor, mais curta possível é esse arco de circunferência, o arco MN, de uma circunferência que tem raio, aquele raio horroroso que eu encontrei no caso A, tá bom? E que dá lá, a gente mostrou os cálculos do comprimento desse arquinho MN, dá 0,673, isso é menor que o raiz de 2 sobre 2, que era o segmento de reta, que dá 0,707, tá bom? Só uma última tela aqui, comparando todos os casos analisados para ver o campeão e o último colocado, né? Então, é o campeão, né? Dentre todas as linhas que dividem a área do triângulo equilátero ao meio, a de menor comprimento é essa daqui, esse MN aqui, tá? E o seu comprimento é aproximadamente 0,673. Segundo lugar, quem ficou? Ficou o segmento de reta. O segmento de reta PQ paralelo a EF, né? Que media a raiz de 2 sobre 2. Lembra? Isso dá 0,707. Terceiro lugar ficou a mediana. Tá? A mediana, que também é um segmento de reta, né? O cálculo dela dá 0,866. Tá? Quarto lugar, ficou o caso B. Né? O caso B, esse arco aqui, ele dava 1,166. E o último lugar ficou com o caso C, aquela curva fechada dentro do triângulo, né, que o seu comprimento, seu perímetro é 1,649, tá bom? Veja, ó, tudo na aula de hoje passou de alguma maneira pela ideia de desigualdades, né? Vou para a última telinha, sugerindo dois livrinhos aqui para vocês, tá? Um é um da SBM, nem é, na verdade, um livro, ele tem um PDF livre na internet,
tá? Se chama O Problema Isoperimétrico. Interessantíssimo, muito bem escrito, um ótimo livrinho, tá? Um segundo, um outro livro que tem também PDF livre na internet. Eu escolhi esses dois aqui por eles terem PDF livre na internet e por serem bons, claro. Esse livrinho aqui é uma preciosidade, tá? É um livrinho do professor Ivan Niven, e está em inglês, mas ele é máximo e mínimo sem cálculo, né? Muitos problemas interessantes, estratégias maravilhosas. Tem o PDF dele também na internet que está livre, tá certo? Bom, vou parar aqui meu compartilhamento e vou voltar aqui na minha tela para me despedir de vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero que tenha sido interessante esse olhar para alguns problemas por meio do uso de desigualdades. Espero que isso traga frutos para a sala de aula, tá bom? Nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos vocês e um ótimo 2024 para todo mundo, tá bom? Tchau, tchau.